raciocinar, então vamos fazer isso. Você lembra que nós iniciamos esta série de programas perguntando: somos alma imortal ou só um corpo mortal? Após essa pergunta, nós começamos a experimentar e a pensar e a raciocinar e verificamos, após uma experiência exuberante, que existo enquanto um eu aqui e você existe como um eu aí. Nós adotamos então este eu singular, especial, específico que nós detectamos como nossa identidade natural. Por quê? Porque existimos, vimos, comprovamos, sentindo e pensando de modo inteligente, sabendo, olha, tão inteligente, sabendo que não somos um nome de batismo que deram para nós, nem outros nomes, como alma ou então psiquismo. Em decorrência da descoberta da verdadeira identidade, a nossa questão inicial ficou assim: o eu que somos, de existência comprovada, continua existindo após a morte? Já sabíamos que o eu existe sentindo e pensando. Mas a morte existe como? Nos disseram, aprendemos, sabendo por esses dizeres que a morte é o fim da vida. Seria também o fim do eu? Só pode responder como é a morte quem a experimentou. Foi o que nós vimos. Mas quem findou não existe mais. Sendo assim, nenhum cientista ou leigo existente pode dizer como ela é. Inexistente nem pensar, é claro, não é verdade? Então, geralmente, tanto um como o outro, cientista ou leigo, se atrevem em dizer como ela é. Vejam vocês, sem nunca terem experimentado. O próprio cientista, que para poder afirmar alguma coisa tem que experimentar, afirma sobre a morte, sem nunca ter experimentado. É chato isso para o cientista, não é? Então, para não acreditar, para não crer, para não virar crente em atrevidas mentiras de cientistas ou então de leigos, nós fomos investigar o assunto por nós mesmos. Examinamos e descobrimos que morte é um nome ligado a uma definição. Ou seja, é palavra abstrata, cujo significado parece corresponder com uma transformação natural, mas corresponde apenas com uma ideia, com uma concepção subjetiva e artificial, que explica a morte como o fim da vida. Isto é,
uma definição e é apenas uma ideia. Assim, a morte é o fim da vida. Eu posso falar isso com pomposidade de filósofo, ou posso, de filósofo, a morte é o fim da vida. Eu não sei se eu fiz bem a pose de um filósofo, ou de cientista, geralmente assim, né? Oclinho assim, né? Estereótipo, a morte é o fim da vida. O leigo, a morte é o fim da vida. Então, é uma ideia isto, apenas uma ideia, apenas uma definição ideal. Tudo isso que eu estou dizendo é para explicar o seguinte: se não houver na natureza uma coisa real e singular que corresponda com o nome vida, a morte é o fim de nada. Já pensaram? O nada finda? Olha, problema para a gente ficar pensando longo tempo, filosofando, refletindo. Vamos verificar então se a palavra vida nomeava alguma coisa existente na natureza que nós pudéssemos experimentar, da mesma maneira que nós experimentamos o eu, uma pedra, uma banana, um copo com água. E nada, absolutamente nada encontramos para experimentar enquanto vida. A palavra vida, então, se revelou outra ilusão criada pelo processo de abstração, porque não dá nome a nenhuma coisa existente na realidade natural. A gente explicou que não tem como ver a vida correndo, atravessando a rua. Nenhum de nós podemos cumprimentar a vida. Ela é algo também que depende de uma definição, de se dizer, ora, a vida é isso, é isso, é isso, é aquilo. Na linguagem, então, ela tem vários significados relacionados com a ideia que fazemos daquilo que sentimos em dado momento da existência. Existência, nós estamos falando de existência, e estamos falando de existência do eu. Então, nós podemos dizer assim, ó, que temos uma vida boa num determinado momento, e ora, puxa, que a vida é ruim, que a vida é difícil. Apenas estamos falando, repito, de um período da nossa existência. Agora, o que o eu sente e pensa durante a existência, tudo aquilo que ele pensa, seja sobre a vida, seja sobre a morte, etc., só prova uma coisa: que o eu existe. Que o eu existe, não a vida, nem a morte. A única prova dada é que o eu existe quando eu falo da vida ou quando eu falo da morte. Nós verificávamos que o crente faz ou fazia muita confusão diante de uma transformação do corpo. Uma transformação do corpo. Por isso, você lembra que para entender essa confusão que ele faz diante da transformação, você sabe, é só uma mudança de forma. Transformação. Para verificar essa confusão, nós fomos ao velório do Ambrosino. Você lembra disso, não foi? No velório,
Todo mundo estava olhando para o corpo do Ambrosino, que tinha sofrido uma transformação, o corpo. E as pessoas comentavam que ele era um bom estudante, que era amoroso, que era trabalhador, que tinha bom caráter. Então nós observávamos in loco a confusão que faziam entre as atividades objetivas do corpo, movimento, reprodução, e as atividades sentimentais, pensantes e inteligentes do eu, que decidia comandar o corpo para o estudo, para o trabalho, para o amor, para a ética, em vez de ficar na vadiagem, na criminalidade. Bacana, né? Então, a confusão era uma confusão de identidade, pois o corpo não é o eu inteligente. A prova disso é que o corpo estava imóvel ali no caixão, na nossa frente, sem trabalhar nem estudar. O corpo e o eu são coisas existentes na natureza, é certo, mas completamente diferentes entre si. Mas no velório, então, ficou evidente que o corpo passou por uma transformação, pois não expressava mais o sentir e o pensar do eu inteligente. Ora bolas, nós indagávamos então, se o eu não apresenta forma, uma forma aparente, figurativa, e seu eu do finado nunca tinha sido visto pelas pessoas antes da transformação que o corpo sofreu, de onde tiraram a ideia que o Ambrosino teve fim? Quer dizer que aquilo que não é visto, que não é percebido, não existe? Por acaso, as cópulas frequentes, realizadas com terceiro ou terceira, deixam de existir porque um marido ou uma esposa corneada não as vê e nem percebe? Puxa, eu acho que eu fui um pouco longe. Mas é sério o que eu coloquei. Quer dizer que o vírus, o HIV, que não é visto nem percebido pelas pessoas, não contamina? Por incrível que pareça, muitos creem que o eu não percebido como forma, mas existente. Olha, eu existo, por mais chato que isso seja para as pessoas que me cercam. Então, e eu não sou percebido como forma, mas existente. E você aí também, creio que você, enquanto eu, você existe para o gáudio, para a satisfação das pessoas que o cercam ou a cercam. Então eu, embora não tenha uma forma figurativa, mas existente, é como
considerado na situação de se transformar. Sim, porque dizem que então o eu deixa de existir. Isto é uma contrariedade absurda das leis científicas que sustentam a conservação da matéria e da energia. Essa confusão que contraria as leis de conservação da matéria e da energia é porque as pessoas que acreditam no fim do indivíduo nunca chegaram do indivíduo, que eu digo, o eu individual é o indivíduo, essas pessoas nunca chegaram a comparar o eu que são com o corpo que possuem, para descobrir que há diferenças brutais entre as duas coisas. Só comparam a forma que o corpo do alheio tinha antes do corpo se transformar. Só comparam, então, a forma que o corpo tinha antes da transformação com a do corpo depois, já estragado. E aí, já inventam que algo além da forma também se transformou, também findou. O detalhe, já inventam. Quando esta é uma invenção pessoal, a gente pode até aplaudir, parabéns, é uma criação, uma tentativa de entender as coisas. O problema é que não é. O problema é que é uma repetição enfadonha. Mas nós não entramos nessa onda da repetição, porque nós estamos aqui, ó, esquentando a cabeça, raciocinando, para não cair mais nessa repetição de ladainha ideológica. A existência do eu é constatada por experiência pessoal, repito. E pessoais são todas as experiências de todos os homens. Quando um cientista tem uma experiência pessoal que entende reveladora de uma descoberta importante, corre comunicar para outros cientistas, para que eles reproduzam e que após testar aquela descoberta, a aprovam ou a rejeitam. O senhor Bronco, nós falamos sobre o senhor Bronco em aulas anteriores, apresentei ele para você. Que não é cientista, vocês lembram? Experimentou a banana e comunicou a sua existência para toda a humanidade. E essa humanidade aprovou essa experiência do senhor Bronco, consultando o próprio experimentar a banana, o sentir e o pensar. É uma reprodução da experiência. De fato, então, é fácil a gente perceber. Todos podem experimentar a existência do eu e da banana. Cada um
por si. É evidente que também nos disseram, repetindo, que a morte põe fim, agora, às atividades vitais. E, de novo, quando ouvimos isso, verificávamos que o crente, em processo de abstração subjetiva, separou atividades que na realidade natural não existem separadas dos corpos, dos órgãos, das células e das substâncias. Com exuberante imaginação, nomeou tudo num conjunto de características da vida. A gente já disse aqui que então formou um pacote. Olha, é preciso entender isso. É preciso entender isso. As atividades do corpo são atividades do corpo. Na medida em que eu vou fazer uma definição e dizer que as características da vida são a reprodução, a resposta a estímulo, metabolismo e etc., eu estou tirando essas atividades e trazendo-as para um plano de abstração. Mas elas pertencem àquele corpo. Nós já vamos ver que é possível identificar as diferenças nos corpos sem ser preciso criar esta fantasia, este pacote de característicos. Ao criar esse pacote, juntou essa coisa imaginária com uma força animista, lembrou a força animista da animação, e a abstração das características ficou animada. Olha, mesmo sem existir na natureza, o conjunto de características passou a desfilar na mente dos crentes como um belo modelo paradigmático para o reconhecimento e distinção dos corpos naturais. Caramba! Se para os materialistas, olha, presta atenção, isso é muito importante. Para os materialistas, para os cientistas, todos os corpos devem ser explicados pela física e pela química. Pelos fenômenos, repito, da física e da química. As diferenças entre corpos devem ser explicadas pelos arranjos químicos e físicos, não por terem a força mágica da vida que anima ou não anima. Capete, meu amigo. E nós teremos então a continuação desta nossa reflexão no próximo programa. Tchau!